No dia a dia, todos estão sujeitos a se machucar e é preciso estar preparado para qualquer eventualidade. Por isso, saber fazer um curativo no momento em que o acidente acontece é imprescindível para evitar uma grave infecção ou mesmo para tapar o ferimento. Para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar com a enfermeira e membro do grupo de lesão de pele do Hospital da Unimed, a Mônica Lopes. Tudo bem, Mônica? Bem-vinda ao programa Vida Saudável Unimed. Tudo bem, Thaís. Obrigada pelo convite. E gostaria também de agradecer em nome do grupo de pele, que há tantos anos faz parte aqui da instituição, que também eu estou representando. Qual é a maneira mais adequada de fazer um curativo, Mônica? Bom, existem assim, na parte técnica, uma única maneira de fazer o curativo, né? Falando tecnicamente, então a lavagem de mãos em primeiro lugar. Aconteceu uma lesão ou qualquer curativo que a gente for fazer, a primeira coisa então é pensar em lavar as mãos antes de fazer esse curativo. Depois, então, dependendo do tipo da lesão, água e sabão. Então a gente coloca o curativo ou embaixo da água, pega e limpa com soro fisiológico, são o método mais adequado neste primeiro momento do início da lesão. O que a gente não pode utilizar e que muitas pessoas acabam fazendo é o uso do álcool direto na lesão. Água e sabão é muito indicado em todas as limpezas em casa, né, de curativo, e também o soro fisiológico. Então, o soro fisiológico sempre é o produto mais indicado para limpar o ferimento. Em qual situação é melhor deixar sem nada e não tapar o ferimento? Quando nós temos uma escoriação, então acontece às vezes que não é um ferimento aberto, é simplesmente um arranhão, como a gente diz. Então, esse é um tipo de curativo que nós podemos deixar aberto. Outro curativo, então, assim, que não podemos, no caso, deixar ele aberto é quando tem secreção. Então, se tem sangue, se tem algum tipo de fluido saindo dessa lesão, pus, então não podemos deixar aberto, tem que limpar e fechar esse curativo. E de quanto em quanto tempo esse curativo deve ser trocado? Depende da quantidade de secreção que está saindo. Então, se eu coloquei uma gaze, né, protegi esse curativo com uma gaze e estou vendo que ele já está ficando manchado de sangue, está com pus, eu já tenho que trocar, então, imediatamente. O correto é a gente trocar a cada 24 horas. Eu não posso deixar um curativo fechado por mais do que 24 horas. Em ambiente hospitalar, então, nós temos os curativos abertos, que a gente diz que nós temos que limpar a lesão e deixar ela aberta para ela cicatrizar, então, de dentro para fora. E também nós temos os curativos fechados. Então, esses a gente vai estar utilizando gaze, micropore para manter fechado. Não temos nenhum produto, que o produto que a gente vai utilizar no curativo vai ser específico para cada lesão. Então, dependendo se vai ser uma queimadura, nós vamos estar utilizando um produto. Se vai ser apenas, né, uma escoriação, é um outro tipo de produto. Então, isso tem que ser avaliado sempre por um profissional. O que produto utilizar. E que tipo de lesão merece cuidados redobrados? Bom, as lesões abertas, principalmente aquela em que o médico, então, houve o ferimento, não vai ser feita uma sutura, a gente tem que cuidar, ter um cuidado bem redobrado, porque pode ter risco de infecção. Lesões que aparecem, pontos de hiperemia também, a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque são sinais já de inflamação e nós temos que cuidar para ver o que pode acontecer, né, subsequente a esse curativo. E pacientes debilitados, que estão acamados, né, que ficam muito tempo na cama, a gente tem que cuidar os curativos mais ainda. Então, são diversos cuidados que nós temos que ter. Em casa, esses cuidados acabam mesmo sendo com o curativo em si. Qualquer tipo de curativo nós temos que ter um cuidado especial. Mas esses que têm lesões abertas e que têm suturas, a gente tem que redobrar o cuidado. Em que situações, Mônica, é necessário fazer ou reforçar a vacina contra o tétano? Então, a vacina contra o tétano, ela deve ser reforçada a cada 10 anos, né? E também quando acontece algum ferimento com algum material que está infectado, que é materiais assim que possam estar contendo a bactéria do tétano. Então, isso a gente tem que ter o cuidado sempre redobrado.
A cicatrização do ferimento ela acontece de dentro para fora, em qualquer tipo de lesão. Então, dependendo da lesão, essa cicatrização ela é mais rápida ou ela é lenta. Isso tem fatores, né, externos que vão influenciar para a melhora da cicatrização. Quais são alguns dos fatores que podem afetar a cicatrização normal? A idade do paciente, então os extremos, né, menores de 2 anos, pacientes idosos são os que mais afetam, porque a idade diminui a cicatrização, a nutrição também do paciente, então os pacientes que são mais desnutridos, que estão acamados, pacientes que têm algum déficit motor também diminui a cicatrização. Então tem algumas influências externas que vão retardar o processo de cicatrização. Pacientes diabéticos também, né, eles têm a cicatrização mais retardada em qualquer tipo de lesão. Demora bem mais para fechar. Tá certo, Mônica, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. E o programa Vida Saudável Unimed de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Nos encontramos na próxima edição, sempre com um tema novo. Até lá!